Danilo diz sim ao Flamengo. Vamos comentar sobre isso. Tem informação sobre Vitão, tem informação sobre Lohan, tem várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo. Clica aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou eu aqui diretamente do aeroporto internacional de Brasília para fazer a conexão para chegar na cidade do Rio de Janeiro. Rapaz, tô cansado pra carinha, tô todo quebrado para chegar no Galeão, um pouco mais de 7 horas de viagem de Orlando para cá, para Brasília, capital federal. O Flamengo já desembarcou no Rio e hoje tem entrevista coletiva do Juninho, às 2h30 da tarde, horário de Brasília. Estaremos lá para fazer a transmissão da coletiva de apresentação do Juninho. Juninho será apresentado aos seus atletas de grupo, né, aos atletas do Flamengo, de Arrascaeta, Gerson, geral já voltou para o Rio de Janeiro, menos o Cleiton, que foi para São Luís, aí para o confronto diante da equipe do Bangu, que é o lanterna do Campeonato Carioca. Pelo amor, né, Flamengo? Vão vencer o lanterna aí do Campeonato Carioca, beleza? Tem várias outras informações do Flamengo. Vamos comentando aqui. José Botto, diretor de futebol do Flamengo, expressou sua visão sobre a gestão de elencos grandes, afirmando que o trabalho nunca é bom com elencos grandes, galera. Pois é, ele falou que o ideal é trabalhar com cerca de 24 a 25 jogadores. O português também destacou a importância de ter um sub-20 próximo do profissional para que atletas dessa categoria possam ser integrados ao elenco principal quando necessário. Minha galera, entrevista ao Placar Aberto, o José Botto deixando que é um elenco um pouquinho mais enxuto. Quando você tem um elenco muito longo, você tem problemas ali naturalmente de insatisfações, atletas que não jogam, que ficam de lado, ficam de bico, né? Aquela coisa toda que é normal de todo ser humano, uns mais, outros menos. Então, esse é o perfil de José Botto, novo diretor de futebol do Flamengo, beleza? Temos informações aí também sobre Bruno Henrique, o atacante do Flamengo. Segundo a Rádio Tatiaia, o atacante Bruno Henrique do Flamengo já tem em mãos uma proposta do Atlético Mineiro, que inclui condições salariais e um vínculo de duração 1 ano maior do que possui atualmente, né? Bruno Henrique renovou com o Flamengo no ano de 2023 por mais 3 anos, ou seja, até o ano de 2026. A negociação é complexa do clube de Belo Horizonte com o rubro-negro carioca, mas não está descartada, visto que o atleta é ídolo do clube carioca e possui contrato em vigor, né? Então o Galo quer porque quer tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Pessoas ligadas ao staff do Bruno Henrique negam isso e dizem que o atleta está focado no Flamengo, focado em fazer jogos pelo Flamengo, bons jogos pelo Mengão, beleza? Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver como vai ficar essa situação aí do BH, pessoal. Informação da Rádio Tatiaia, uma rádio de credibilidade lá de Belo Horizonte, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte: Vitão, Internacional, Flamengo, pois é, segundo a Raíssa Simplício, e eu não quero crédito de nada, tá? Mas a gente esteve próximo de uma pessoa do Flamengo que confirmou, isso aqui é o Vitão também, que conhece muito bem o Vitão, que deseja contar com o jogador. E o Flamengo avisou a Internacional que está disposto a aumentar a proposta em 1 milhão de euros, ou seja, 6 milhões e 200 mil reais pela contratação do jogador. Assim, a oferta seria de 11 milhões de euros, 69 milhões de reais, sendo 7 milhões, 44 milhões de reais em dinheiro, mais o perdão dos 4 milhões de euros, que na cotação atual está dando 25 milhões de reais, que o Colorado ainda precisa pagar ao Thiago Maia. O Flamengo aguarda uma resposta. O zagueiro vê com bons olhos a sua ida para o Flamengo, porque naturalmente ele fazendo uma boa temporada no Flamengo, aumentam as chances do Vitão, né,
ir para a seleção brasileira. Nós temos uma Copa do Mundo para acontecer no ano que vem, no México, nos Estados Unidos, no Canadá. Ele sabe disso. Tem entrevistas do jogador dizendo que a mídia não dá tanta atenção assim para o futebol do Rio Grande do Sul quanto dá para o eixo. A gente comentou isso no vídeo mais cedo ainda, quando eu estava lá em Orlando. E é verdade. É verdade, o jogador sabe dessa situação. Ou seja, o Inter, inicialmente, ele pediu o quê para o Flamengo? Os 10 milhões de euros, mais o perdão da dívida por Thiago Maia. Totalizando 14 milhões de euros pelo jogador, com perdão. Agora, o Flamengo dá 11 milhões de euros, tá? No entanto, 7 em dinheiro, mais o perdão, totalizando, tá? 11 milhões de euros. Yasmin, produção, fica atento ali ao portão de embarque, pra gente não demore. Vamos avançando aí, tem mais notícias do Flamengo. Vamos rapidinho, vamos com calma e tranquilidade aqui para não perder o voo de volta pro Rio de Janeiro. Pessoal, vamos avançando aí, tem mais coisa pra gente conversar, principalmente aí sobre o Nico, né? O Nico de la Cruz, jogador do Flamengo uruguaio, convocado pela seleção uruguaia, né? Deixou a desejar um pouco ali no início de temporada, quando ele se tornou jogador do Flamengo, mas é lógico, o cara não teve férias, essa situação toda a gente entende. E aí, pessoal, ó, De la Cruz faz balanço do primeiro ano no Flamengo. Abre aspas. Sinto que tenho que devolver ao clube. Devolver o quê? O investimento que o Flamengo fez nele no início do ano passado, de 2024, pagou a multa rescisória de 16 milhões de dólares pela contratação do jogador. A contratação mais balada de 2024, o volante, até começou bem. Fez bons jogos ali pelo Carioca, nas primeiras rodadas da Copa Libertadores da América, iniciou o Campeonato Brasileiro fazendo um belo gol de falta contra o Atlético Goianiense no estádio Serra Dourada. Nós estivemos presentes nesse jogo aqui, fazendo a cobertura, que o Flamengo venceu por 2-1, né? Mas foi atrapalhado por lesões. À medida que foram passando os meses, fui me sentindo mal com o meu físico, escreveu, aliás, falou De la Cruz em entrevista a Duda Dal Ponte, Emanuele Ribeiro e Rodrigo Cerqueira, ainda na cidade de Gainesville, nos Estados Unidos. E aí, pessoal, durante a pré-temporada nos Estados Unidos, o time do Uruguai ele não gosta muito de dar entrevistas, ele é um pouco mais na dele, esse é mais tímido do que o de Arrascaeta, né? Assim como o Thiago Neves comentou lá no início, concedeu sua primeira entrevista exclusiva desde que chegou ao Flamengo. De la Cruz, ou Nico, como prefere ser chamado, dividiu 2024 em duas partes, antes e depois da Copa América, que esbagaçou de vez, né? O Nico de la Cruz, infelizmente, né? O segundo período foi marcado por lesões que o impediram de alcançar a temporada com mais jogos na carreira. Mais ambientado ao futebol brasileiro, ele começa 2025 preparado para corresponder e fazer valer o investimento. E o Nico falou o seguinte: eu conheci o Flamengo mais pelo externo e pelo que comentavam de De Arrascaeta. E vinha na seleção também. Tinha desejo de conhecer o que é o mundo do Flamengo internamente. Encontrei tudo o que pensava e imaginava. Creio que nesse sentido, para mim, foi muito importante me deparar com um clube que sabia o que queria, o seu propósito. E ele completa: obviamente que estava tudo muito lindo, mas tinha que jogar, tinha que render. Sabia o preço alto pagado pelo meu passe, né? Então, também é uma responsabilidade, um compromisso que eu sinto internamente e que tenho que devolver ao clube a impressão que eu criei lá na equipe do River Plate, né? Fez baita jogos pelo River Plate, foi campeão da Libertadores pelo River Plate, né? O uruguaio se adaptou rapidamente ao Flamengo e se tornou artilheiro titular como um dos destaques, né, do time no primeiro semestre, o tal do motorzinho da equipe do Mengão. Do técnico Tite, protagonizou boas atuações, mas a regularidade caiu no segundo semestre, principalmente pelos problemas físicos. De la Cruz foi para o DM 3 vezes a partir de julho, né? Ele aí que teve trauma no joelho direito, né? Agora você vê, problema no joelho sempre é complicado. Lesão no músculo posterior da coxa direita 2 vezes. O uruguaio atuou por apenas 50% dos jogos do Flamengo após a Copa América que esbagaçou,
né, o físico do uruguaio, e ficou fora das finais da Copa do Brasil, ainda bem que não comprometeu, né? O Flamengo foi lá e venceu com autoridade o Atlético Mineiro, metendo 3-1 no Maracanã e vencendo por 1-0 lá no estádio deles, lá, que o primeiro título do Flamengo, o primeiro título da Arena MRV do Flamengo, isso aí ninguém mais apaga. E ele diz o seguinte: comecei bem, me sentia bem. Com o decorrer dos meses, fui me adaptando a o que era o futebol brasileiro. Fui entendendo que o Carioca era um período de transição para o que vai ser a preparação para o ano, né? Porque ele não sabe o que é negócio de estadual. Não tem na Argentina campeonato estadual. Conseguimos vencê-lo e foi importante, porque sempre digo que ganhar também se treina. Eu não gosto de perder. Nem no truco. A Arrasca pode confirmar isso. Em tom descontraído, falou o uruguaio. Mas à medida que foram passando os meses, fui me sentindo um pouco mal com o meu físico. Começaram as dores e comecei a sofrer algumas pequenas lesões que foram se agravando à medida que continuava o ano. Tentei mudar algumas coisas da minha vida cotidiana para voltar a me sentir pleno. Sempre vou querer estar dentro de campo. Às vezes a gente joga bem, às vezes não, mas nunca vou negociar o esforço. Às vezes que estava 100%, às vezes estava 70%, 80%, mas tentava jogar, porque isso é o melhor que eu sei fazer. A verdade é que custou muito ao final do ano. Creio que depois da Copa América, que para mim foi um desgaste mental importante, e aí meu nível começou a baixar consideravelmente. Eu sou o primeiro responsável e o primeiro que faz uma autocrítica disso. Cara, gostei muito dele. Se é outro jogador, não faz autocrítica. Por exemplo, um cara que é ídolo do Flamengo, aquela coisa toda, mas o senhor Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele não tem esse tipo de autocrítica. Mesmo com desgaste físico, que não é culpa dele muitas das vezes, é culpa desse calendário maluco, né? E aí, pessoal, é culpa desse calendário maluco, mesmo assim o cara vai lá e faz a sua autocrítica, né? Até 5h45? Vamos avançando aí, tem mais informações do Flamengo, vai indo lá para a porta de embarque, vai indo lá, tem mais notícias do Flamengo, vambora, vai ser em cima do laço. Flamengo é o eleito o 8º melhor time do mundo em 2024. Pois é, pessoal, a IFFHS, Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, que divulgou a lista das melhores equipes do planeta na temporada passada. Na América do Sul, somente o Botafogo, por conta dos títulos do Brasileiro e da Libertadores, conseguiu uma posição melhor em relação ao Flamengo. Já o Real Madrid, de Vinícius Júnior, lidera o ranking. O Real Madrid é o primeiro colocado nesse top, depois vem o Bayer Leverkusen, a Atalanta da Itália, que foi campeã da Europa League, né? O Liverpool da Inglaterra, o Botafogo, o Manchester City, o Barcelona e o Flamengo é o 8º melhor time aí do campeonato, segundo o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Fala pessoal, já estou de volta aqui de dentro do avião da Gol para partir para o Aeroporto Internacional do Galeão para desembarcar na cidade do Rio de Janeiro e vou continuar comentando as informações do Mengão aqui com vocês, beleza? Não terminou o vídeo não, continua no vídeo, hein, rapaz? Tá maluco? Flamengo recusa investida e fixa preço para vender Lohan à equipe do CSKA da Rússia, pessoal. O CSKA da Rússia fez uma nova proposta para tentar a contratação do meio-campista Lohan do Flamengo. Segundo a Letícia Marques, do portal GE. Globo, o rubro-negro pede 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jovem atacante e aguarda uma resposta, pessoal. O CSKA insiste na contratação de Lohan e o Flamengo não se opõe a negociar. Após a primeira negativa, os russos mudaram os moldes e ofereceram 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, que dá mais ou menos cerca aí de 50 milhões de reais na cotação atual, beleza? O rubro-negro, porém, fez uma contraproposta. Então não só é que o Flamengo recusou essa proposta, o Flamengo fez uma contraproposta para realizar a venda do jogador. E a contraproposta é de 10 milhões de euros por 80%, um pouco mais de 62 milhões de reais, pessoal, na cotação atual do euro para o real. No primeiro contato, o CSKA sinalizou no valor de 4 milhões de euros, mais 1 milhão de euros de bônus por 100% dos direitos econômicos
do jogador, que não vive uma boa fase no Flamengo, está numa situação complicada, está no time B, sequer viajou para os Estados Unidos, não está no plano do técnico Felipe Luiz, pelo menos a priori, a princípio, tá? E essa venda pode ser que se conclua. Depois, incluiu o valor bônus no valor fixo, mas o Flamengo também recusou. O rubro-negro acredita que o atacante poderia render mais e seguiu negociando. Vai lembrar que a multa rescisória do Lohan é de 100 milhões de euros, gente. É dinheiro pra caramba. No entanto, o Flamengo, lógico que não vai conseguir realizar essa venda do jogador por cerca de 100 milhões de euros, né? Até porque ele não vem demonstrando nesse momento, né, uma valorização, não vem jogando bem nesse momento, então realmente vai ficar complicado vender por um valor próximo a esse, né? Vamos avançando, tem mais coisa aí, pessoal. Os russos aumentaram o valor fixo para 8 milhões de euros e diminuíram o percentual de aquisição dos direitos econômicos de 100 para 80, ou seja, se depois, por um acaso, o CSKA realizar a venda desse jogador, o Flamengo tem 20% dessa venda. Foi então que o Flamengo apresentou uma contraproposta e pediu 10 milhões por 80%, cerca de 62 milhões. Na cotação atual, o rubro-negro aguarda a resposta do clube russo. É sempre complicado negociar com os russos. O CSKA não é das equipes mais complicadas para realizar essa negociação. Tem o Zenit, que é terrível quando vai negociar com o Flamengo. O Flamengo tem apenas 70% dos direitos, os outros 30% são da equipe do Madureira. O interesse é manter um percentual para o lucro de uma futura venda, visto que acredita que o jovem terá destaque e poderá render ainda mais aos cofres do rubro-negro, beleza? E aí, pessoal, a renovação de contrato fez a joia rubro-negra assinar um vínculo até 2029 com a tal multa de 100 milhões de euros que a gente já comentou aqui, beleza? Cria da Cidade de Deus, Lohan Lucas Pereira de Souza tem 32 jogos, 2 gols marcados pelo Flamengo, sendo que ele se profissionalizou no ano de 2023 e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo aos 16 anos, no dia 24 de janeiro de 23, no empate que a equipe do Flamengo teve contra a equipe do Bangu. Aliás, vai reencontrar o Bangu em São Luís do Maranhão. O Bangu, que é o lanterna do campeonato, o Flamengo tem que ganhar essa bagaça do Bangu, não pode dar mole pro Bangu, valeu? Tem mais informações, vamos avançando aí. Tem informação agora sobre Danilo, lateral direito da equipe da Juventus, que dá bem próximo de acertar sua volta para o futebol brasileiro. A Juventus já sinalizou que vai rescindir com o jogador para que o atleta saia sem custos, né? Essa rescisão contratual aconteceria ontem, entretanto foi adiada para a semana que vem. E a Raíssa Simplício trouxe uma informação que a gente já havia comentado aqui no canal, e vocês sabem disso, é só ver. Não tô querendo tirar crédito da Raíssa, não tô querendo ter crédito, não tenho essa vaidade, tá? Mas uma pessoa do futebol do Flamengo falou: o Danilo quer muito vir para o Flamengo. Depois uma outra pessoa me mostrou mensagens aqui: o Danilo quer muito vir para o Flamengo. Eu vi, não foi dito, eu vi. Não tem por que eu mentir, essa situação estava lá nos Estados Unidos, tá? E a Raíssa publicou: Danilo escolhe o Flamengo e trabalha para rescindir o contrato com a Juventus. O zagueiro de 33 anos decidiu voltar ao Brasil e jogar pelo rubro-negro. O staff do jogador já trabalha na rescisão com o clube italiano, que deve ser assinada nos próximos dias. Informação da Raíssa Simplício. Existe uma disputa entre Flamengo e Napoli pela contratação do jogador. O jogador meio receoso em voltar para o Brasil, sobretudo pela reação dos torcedores do Flamengo, de boa parte que não quer o Danilo, porque ele foi mal na seleção, aquela coisa toda. Entretanto, ele está voltando atrás em relação a isso e disse sim para o Flamengo. E, enfim, o Flamengo bem próximo de realizar a contratação do tal zagueiro, apesar do Danilo ser lateral direito. Você que está aí, se inscreva no canal, se não se da notificação, deixa o teu like, todo esse esforço aqui para trazer esse vídeo para vocês. Deixa o like, não esquece. Tamo juntão, saudações rubro-negras.